Cartas Seletas de Santa Hildegarda, pela minha Biblioteca Católica, canal Leconde. Caros ouvintes, caso tenham interesse em conhecer como este livro foi feito e divulgado, etc., entre no www.minhabibliotecacatólica.com.br. É um clube de livro católico. E caso gostem do meu trabalho, concordem com o que aqui é feito, possam, devam e queiram auxiliá-lo, e se é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha e também PayPal, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon ou ainda tornando-se membro. Todos os links, todas essas possibilidades estão no descritivo deste vídeo e de todos os demais. Obrigada pela presença. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. E também peço, é claro, orem por mim, por favor. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Hildegarda a um certo superior. Antes de 1173. Ó homem que amas o mundo e vives como um secular, teu caráter moral é como uma tempestade, raramente calmo, no mais das vezes, perigoso. Frequentemente recusas o consolo em tua vida diária e és oprimido por todos os afazeres, ora pelo cansaço, ora pela tristeza, ora pela dúvida. Portanto, levanta-te e invoca o Deus de Israel, dizendo: prova-me, Senhor, e sonda-me. Acrisola ao fogo meus rins e meu coração. O sentido da passagem é: prova-me, Senhor, pela fé e pela esperança, para que a minha fé seja um olho para ver e a minha esperança um espelho de vida. Prova-me na justa obediência, como fizeste com Abraão, para que não opere segundo minha vontade, mas a abandone em favor de tua vontade e siga os teus preceitos, tornando-me assim teu querido amigo. Desse modo, acrisola os meus rins, que estão repletos dos pecados em que fui concebido, e não permitas que me desviem, pois estou agindo de acordo com minha própria vontade, mas faças com que esteja sempre aceso no fogo do Espírito Santo, para que possa desejar tua justiça dia após dia, crescendo de virtude em virtude. Tua mente, ó homem, é como uma nuvem que não carrega nem granizo nem chuva, uma nuvem cortada pelo sol. Fiando-te em palavras e hábitos superficiais, não percebes que a ira é como uma nuvem cheia de granizo e que a murmuração é como uma tempestade. Embora almejes as realidades superiores, ainda mancas em tuas boas obras. Portanto, purifica teu desejo através de obras boas, feitas com temor de Deus. E, dessa maneira, beija a Deus, dizendo: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve-me, porque eu sou desvalido e pobre. Quando pelo ósculo do amor de Deus fizeres boas obras para alcançar a Deus, pois as boas obras são como palavras que ressoam no ouvido divino, ele imediatamente inclinará seu ouvido ao teu desejo e oração e os cumprirá, pois tu és desvalido, desamparado e muito pobre, e incapaz de levar a cabo qualquer boa obra por ti mesmo. Que Deus cumpra tudo isso em ti. 5 abades a Hildegarda, antes de 1157. B de Bellevaux, G de Charlieu, A de Clairefontaine, R de La Charité e G de Béthanie, abades só de nome, a Hildegarda, noiva predestinada de Cristo, fazem votos de que ela floresça na graça e se junte ao cântico de louvor. Na alegria de nosso coração, damos graças a Deus, que concede todo o dom espiritual e que não deixa de repartir em nossos dias os antigos milagres. Portanto, afirmamos com toda certeza que não fomos desapontados pela promessa que outrora fez aos seus seguidores, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Embora nós mesmos sejamos indignos dessa promessa, contudo, temos ciência de que teu coração foi profundamente inspirado por essa promessa, pelo auxílio do Espírito Santo.
Assim, ainda que não tenhas experiência para escrever livros ou para realizar tantas outras coisas inauditas, para a admiração do que as testemunham, através de ti, a harmonia celestial ressoa de modo maravilhoso, e coisas antes desconhecidas ao homem são reveladas por ti. Por que se admirar? Agora mesmo sois a noiva pura de Cristo, reclinada sobre teu amado. Sua mão esquerda está posta sob tua cabeça, e sua direita te abraça. Levou-te ao seu quarto e revelou-te os seus segredos. Esperamos que o Senhor te fortaleça nesses mistérios e rogamos humildemente que ores por alguma revelação a respeito de nossa condição, para que possas relatá-la a nós. A mulher que te entrega esta carta é uma senhora nobre, esposa de um homem que a ama muito. Ela vai até ti com grande devoção, humilde e descalça, muito embora pudesse viajar a cavalo e com grande comitiva. E vai até ti pela seguinte razão. Embora tenha dado à luz no começo do matrimônio, ficou estéril por longo tempo. Os primeiros filhos morreram e não pôde conceber outros, e por isso ela e seu marido são consumidos pela tristeza. Eis porque viajou até ti, serva e amiga de Cristo, com a firme confiança de que, por teus méritos junto a Deus e por tuas orações, ela possa voltar a ser fértil. E quando der à luz, possa oferecer a Cristo o fruto bem-aventurado de seu ventre. Portanto, como ela e seu marido nos vieram procurar, pedimos que permaneças em oração diante de Deus a favor deles, que Deus lhes conceda o desejo de seus corações. Hildegarda a 5 abades. Ó vós que pela graça de Deus fostes chamados ao ofício pastoral, meditai o primeiro chamado que Deus dirigiu a Adão, dizendo: Onde estás? Quando se desviou por causa da desobediência. Seu nome se tornou como a terra escura, e Deus lhe deu uma vestimenta, sabendo que ele mesmo um dia vestiria a roupa da eternidade por causa de Adão, e em benefício de Adão. Foi vestindo a roupagem da humanidade que Deus chamou Adão de volta, com a voz da misericórdia. Quando o filho pródigo caiu em si e disse: Quantos empregados há em casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui morto de fome. E o seu pai o recebeu com alegria. Convém que vós, abades, entendais claramente que Deus chamou Adão de volta de outra maneira, através do beijo da humanidade simbolizado no novilho cevado, dizendo: O homem pereceu pela desobediência, mas o trarei de volta pela penitência. Subi a montanha elevada, mas construí vosso tabernáculo no vale, e permanecei nele por muito tempo. Quando vos elevais para buscar a Deus, estáis subindo a montanha. Então convém meditar na profunda humildade, pois o Filho de Deus se tornou totalmente humano em sua humanidade. Assim, em todas as vossas obras, isto é, em tudo o que fazeis para vós e para os outros, observai a humildade e sempre a preservai. Cuidado para que vossa mente não se torne como uma montanha enegrecida pelo fogo da forja, onde se faz o bronze. Aqui as más obras se tornam matéria dos maus hábitos, às vezes pela cogitação de coisas indecentes, às vezes pelo acobertamento, às vezes pela prática mesma do que é impuro. Todas essas coisas que não nos movem à santidade, mas nos infligem a ferida da licenciosidade. Ó cavaleiros de Deus, fugi dessas coisas e buscai aquela luz que já experimentastes um pouco, e apressai-vos na santidade, porque não sabeis quando o vosso fim virá. Deus dotou o homem de razão. O homem é racional por causa da palavra de Deus, enquanto as criaturas racionais são semelhantes a meros sons, destituídos de significado. Por isso Deus fez com que o homem incorporasse toda a criação e deu 2 asas à razão. A asa direita significa o conhecimento do bem, a asa esquerda, o conhecimento do mal. O homem, com essas 2 asas, é como um pássaro, é semelhante ao dia e à noite. Quando o dia prevalece sobre a noite em alguém, ele é chamado bom cavaleiro, porque vence o mal com sua força militar. Portanto, ó filhos de Deus,
Servi no exército de Cristo dia após dia, e de mente tranquila fugi da nuvem que entenebrece o dia. Ademais, afastai-vos das artimanhas da noite, que orgulhosamente nos incitam ao excesso, mas sede como a luz suave e fresca da manhã, cuja temperatura se torna mais temperada, para que julgueis todas as coisas com discrição, procurando atender os vossos interesses e os interesses de outros com moderação. Portanto, habitai o pombal com pura simplicidade, para que o grito de júbilo e de salvação seja ouvido nas tendas dos justos. Deus infundiu na razão a voz vivente do sopro da vida, isto é, a voz da exultação, que pela fé nos permite ver e conhecer a Deus segundo o conhecimento do bem. Essa mesma voz é uma trombeta retumbante que ressoa com as obras de bondade, pois ela goza do abraço do amor divino e, portanto, reúne os mansos pela humildade e misericordiosamente unge suas feridas. Além disso, o amor divino flui na água torrencial do Espírito Santo, isto é, na paz da bondade de Deus. A humildade planta um jardim com toda sorte de árvores frutíferas da graça de Deus, que abarca toda a força revigorante dos dons divinos. A misericórdia pinga um bálsamo que alivia todas as inquietudes que assolam a humanidade. A voz do amor divino ressoa na sinfonia dos louvores de salvação. Através da humildade, essa voz ressoa nas alturas, onde vê a Deus e onde, vitoriosa, luta contra a soberba. Através da misericórdia, clama com uma voz ao mesmo tempo lamuriosa e alegre, porque reúne o pobre e o coxo, e busca a ajuda do Espírito para preencher todas as coisas com boas obras. Ressoa nos tabernáculos, onde os santos refulgem entre aqueles edifícios que eles mesmos construíram quando ainda vivos neste mundo. Quanto a vós, ó filhos de Deus, juntai-vos à voz do bem, onde estão os justos, e Deus vos receberá, porque Ele vos quer, e vivereis eternamente. Com respeito ao pedido de que ore a Deus para restabelecer a fertilidade daquela mulher, sou obrigada a responder que isso depende tão somente da vontade e do poder de Deus, pois só Ele sabe quando concederá algo a seus filhos e quando lhes recusará, pois, diferente do homem, Deus julga pelo estado interior e não pelas aparências exteriores. Contudo, como sois vós que pedis, orarei a Deus por ela. O resto dependerá de suas mãos misericordiosas e solícitas. Hildegard a certo prior, 1169. Eu, pobre mulherzinha, que jaz doente num leito há mais de 2 anos, vi estas coisas e ouvi uma voz vinda do céu, que me dizia: escreve o que vês e escuta as pessoas espirituais, a quem Deus, em sua presciência, concedeu o milagre da profecia, conforme seu beneplácito. E começa desta forma: pelas 4 criaturas viventes que representam os segredos de Deus, o Senhor prefigurou muitas das grandes obras que realizou nos santos e nos eleitos. Através dessas criaturas viventes e de outras maravilhas, revela à humanidade os seus mistérios ocultos, do mesmo modo como os revelou através dessas criaturas ao profeta Ezequiel e a João, o discípulo amado, pois lhe aprouve separar essas pessoas das pessoas comuns, reunindo-as num só corpo. Com efeito, João diz: no meio do trono e em volta do trono havia 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O significado dessa passagem é: no imenso poder de Deus, que é tanto Deus quanto o homem, e em todos os lugares, pois seu poder se estende a todos os espaços, os fiéis devem receber a força dos 4 evangelistas, ponderando os preceitos de Deus, repletos da virtuosa prudência, para que possam ver de onde vieram e o que hão de se tornar. Deus é fogo, e seus anjos de tempos em tempos anunciam à humanidade seus milagres e as maravilhas do seu trono. Estes são espíritos ardentes,
que brilham diante da face de Deus e encontram-se tão consumidos pelo fogo do amor divino que não desejam nada senão cumprir os seus desígnios. Sobre os anjos está escrito: faz os seus anjos espíritos e os seus ministros chamas de fogo. O sentido é: ó Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele que fazes os teus mensageiros, aqueles que por ti são enviados para a salvação da humanidade, espíritos. Pois quando completam sua missão, voltam a ficar diante de tua face na vida eterna. E novamente, fazes de teus mensageiros espíritos, pois são mensageiros que convidam ao cumprimento de teus preceitos. Anjos são mensageiros, uma vez que remetem de volta a Deus cada exalação do sopro que Deus envia à humanidade. Dessa maneira cumprem seu dever para com a humanidade, pois reúnem as obras humanas e as pesam. É por causa das obras humanas feitas pelo Espírito que são chamados de espíritos e anjos, pois de novo, o Rei dos céus os manda para cumprir seus julgamentos. E fazes de teus ministros, que cumprem tua vontade de modo infalível, um fogo ardente, pois estão abrasados de amor por ti. E neste amor abrasador te servem, cantando louvores sem cessar e sem jamais se exaurir. Esses ministros de Deus que fitam sempre a sua face, ardem como uma chama, e nesse fogo veem e reconhecem os milagres de Deus, admirando-se e louvando. Assim são um fogo ardente e recebem o fogo de Deus, que é fogo, não podendo eles serem acendidos ou extintos por qualquer outro ser. Ardendo ininterruptamente no amor de Deus, admiram-se e louvam a Deus por seus novos milagres, e o servem por causa desses milagres também, pois vestidos com o manto da humildade, sempre se espantam de ver os milagres do Senhor. Deus cingiu-se do manto de seu poder, através do qual estabeleceu a humanidade como espelho da sua glória e de suas maravilhas, de tal modo que o homem pudesse lutar contra o diabo e vencê-lo, podendo assim ficar sempre firme no louvor divino. Da mesma maneira, Deus faz de seus mensageiros espíritos, isto é, aqueles que proclamam as palavras de salvação aos filhos da Igreja, quando lhes manda resistir à carne e servir ao Espírito. E a estes que se tornaram absolutamente espirituais em seu coração, Deus manda proclamar seus mandamentos ao povo com ainda mais franqueza. Também aqueles que lhe ministram, trabalhando de dia e de noite, Deus os faz arder em seu amor, transformando-os num fogo ardente. Os que são assim incendiados suam em serviço sem se fatigar. Em sua presciência, Deus predeterminou que seus milagres e mistérios, os quais são conservados pelos anjos, aparecessem entre os homens através de sinais. Assim, fez com que os anjos falassem aos homens, como aconteceu com Abraão e Jacó, e até mesmo com Balaão, por meio da jumenta. Ele cobre com seus mistérios, como se fosse uma vestimenta, os espíritos angélicos que lhe ministram, louvando e honrando sua presença, e assim também são chamados de fogo ardente. Os ministros abrasados, que são cobertos pelos mistérios de Deus como por uma roupa, representam os eremitas, que negam a si mesmos como se não fossem humanos, vivendo apartados de toda convivência humana. Deus, através de sua obra, que é o homem, realiza as grandes maravilhas que predestinou nos espíritos angélicos, e que brilham como raios de louvor e adoração diante de sua face. Mas também, como dissemos antes, em volta do trono havia 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás, pois esses 4 animais representam todas as obras santas que Deus realiza naquelas pessoas que contemplam o Senhor e o seu trono. Olham para o leste, pela fé, para o sul, pela esperança, para o oeste, pela recordação da queda do primeiro pai. Os olhos de trás, segundo a providência de Deus, estão sempre voltados para o norte, para que o inimigo do norte não o sobrepuje com a doença do orgulho ou com o fogo da concupiscência. Tendo esses olhos de todos os lados,
deveriam voltar os olhares a Deus, para que não se extinga o fogo da fé e não se separem da luz, para que não se aproximem do norte e sejam sufocados pela morte eterna. Esse é o significado de em volta do trono, pois o leste, o sul e o oeste revelam Deus. Já o norte foi completamente subjugado e tornou-se escabelo dos pés de Deus. Também está escrito: e o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um novilho, e o terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Eis o significado. O primeiro animal representa os que vestem o hábito, os primeiros que se apartam completamente do mundo como leões fortes. Assim se fazem semelhantes aos espíritos ardentes que se cobrem com os mistérios de Deus como se fossem um manto e sempre contemplam a sua face. Não receberam sua vestimenta do mundo, mas sim milagrosamente de Deus, do mesmo modo como Deus dispôs nos primeiros que proclamaram essa vestimenta através da revelação e da doutrina. O hábito monástico foi prefigurado pelos espíritos angélicos que contemplam sem cessar a face de Deus. A largura da vestimenta é como uma nuvem, pois os anjos muitas vezes são vistos nas nuvens, e a roupa da inocência de Adão era semelhante a uma nuvem brilhante. Esses homens cobrem a cabeça com o capuz, para que, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, andem por um caminho reto diante de Deus através da inspiração do Espírito, olhando sempre para Deus, a fim de que não se desviem das boas obras. Tudo isso deve ser feito segundo a obediência que o Filho do Homem manifestou em si mesmo, de tal modo que as ordens dos superiores devem ser obedecidas com temor de Deus, pois o homem deve temer o pecado do mesmo modo como teme a morte quando ouve um trovão. Assim como o leão supera todos os animais em força, assim também esses homens que vestem o hábito superam os demais homens na força que vem da divindade, pois, embora sejam homens, não vivem como os outros homens. Quando um homem se oferece a Deus por rejeitar o mundo, condena o mundo, e o mundo se torna inútil para ele, e assim eleva sua mente, como diz Daniel. Eu estava, pois, observando estas coisas durante a visão noturna, e eis que vi um que parecia filho do homem, que vinha com as nuvens do céu, e que chegou até ao ancião dos muitos dias. Este é o significado da passagem. Enquanto contemplava as muitas adversidades do mundo, elevei minha mente às realidades celestes, e entendi que Deus prefigurou em seu Filho, quando estava entre os homens, todos os milagres celestes e divinos que havia realizado nos espíritos angélicos. Neste sentido, o Filho chegou até o ancião dos muitos dias, pois o Filho de Deus é tanto Deus quanto homem. Assim, Deus e homem são um só Deus, pois Deus é homem, e esse homem é Deus. Assim, as boas obras dos homens e os louvores angélicos estão unidos, tornando-se uma só coisa em Deus. Um exército de virgens se junta a esses homens encapuzados, abrem mão do mundo e das riquezas e renunciam ao amor de um marido. Assim como uma virgem deve separar-se dos deleites deste mundo, para não mamar nos peitos do deleite mundano, assim também as ordens monásticas devem ficar separadas do mundo, estando livres de obrigações seculares. E assim como uma virgem fica separada do homem, não estando sob seus cuidados e autoridade, segundo livre dele, assim também o monge, separado do mundo, não deve se submeter a ele, mas deve permanecer livre do mundo. A virgindade também é representada pelo sol, que ilumina o mundo inteiro, visto que Deus uniu a virgindade a si mesmo, pois uma virgem que não conhecia nenhum homem deu à luz aquele que, coberto dos raios da divindade, rege todas as coisas. O rei que governa todas as coisas é Deus, e a virgindade foi unida a ele, quando aquele que é Deus e homem nasceu da virgem. Assim, a rainha está à tua destra, com um manto de ouro,
e engalanada com variedade de adornos. Pois, ao resistir ao diabo, a virgindade se manteve firme pelo poder da divindade, completamente cercada de um exército de virtudes. De fato, a divindade noivou com a virgindade quando o primeiro anjo caiu à esquerda. Então a divindade escolheu da descendência de Adão um povo para a salvação, chamando-os de sua destra. Dentre as pessoas desse povo, ele uniu a virgindade a si mesmo, a qual manifestou no mundo a maior das suas obras, pois assim como Deus criou todas as coisas através da sua palavra, assim também a virgindade concebeu o Filho de Deus através do calor da santa divindade. A virgindade não é estéril, pois a Virgem deu à luz o Deus e homem, pelo qual todas as coisas têm seu ser. Neste sentido, todas as virtudes do Velho e do Novo Testamento que Deus realizou em seus santos são semelhantes a uma veste tecida com ouro finíssimo. E uma virgem reúne alegremente tudo isso em si mesma, pois não está presa a nenhuma obrigação para com o homem. A roda vista por Ezequiel prefigurava a virgindade, pois a virgindade já tinha sido prefigurada pela lei, antes da encarnação do Filho de Deus. Depois da encarnação, a virgindade realizou milagres vários e maravilhosos, pois através dela Deus purificou todos os rituais de expiação e ordenou todas as instituições legais. A virgindade carrega o que é velho e sustenta o que é novo, e a raiz mesma e o fundamento de todo o bem, pois desde sempre e para sempre ela está com aquele que não tem princípio nem fim. A natureza humana caiu por causa do pecado, mas por causa da virgindade alcançou a salvação e uma nova vida, pois ela removeu por sua própria natureza o pecado do homem. O segundo animal, semelhante a um novilho, significa os clérigos que realizam zelosamente o sacrifício divino, isto é, aqueles que cavam uma vala ao redor da vinha do Senhor dos Exércitos e lavram o campo dos preceitos de Deus. São chamados anjos do Senhor dos Exércitos, que, portanto, devem revestir-se da castidade, para que não caiam na vaidade do prazer carnal, mas antes aplicam todo o seu esforço para cultivar o campo do Senhor. Eles receberão a circuncisão da sobriedade, pois através deles o pecado da humanidade são lavados, e fazem isso com compaixão, pois conhecem seus próprios pecados. Esses dois tipos simbólicos, o leão e o novilho, atraem para si outro grupo de pessoas, que chamam de irmãos conversos. Contudo, muitos deles não são verdadeiramente convertidos, pois preferem a dissensão à retidão e manifestam precipitação em suas obras, pois falam assim de seus superiores: quem são estes? E o que são? E o que éramos nós? E o que somos agora? Por que fazem isso? São como falsos profetas e julgam mal a hierarquia estabelecida por Deus. Vós que temeis a Deus, ouvi o que o Espírito do Senhor vos diz. Livrai-vos dessa iniquidade e limpai-vos, para que demonstreis mais autodomínio do que demonstrastes até agora. Purificai-vos antes que chegue o dia da tribulação, quando os inimigos de Deus e os vossos inimigos vos forçarem a correr ao vosso verdadeiro lugar de humildade e pobreza. Por isso, Deus substituiu a antiga lei pela vida espiritual, tendo purificado todas as instituições antigas e as transformado em algo mais útil. No princípio da criação, Deus concedeu a Adão o cultivo da terra, a Abel o sacrifício e a Noé a construção. Essa disposição permaneceu assim até que chegou o sumo sacerdócio manifestado na encarnação de Cristo. Esse sacerdócio foi prefigurado por Abraão através da circuncisão e por Moisés através da lei. O Filho de Deus levou todas essas coisas à perfeição em sua humanidade. Portanto, todas essas realidades pertencem ao homem. Depois da queda de Adão, Deus prefigurou seu plano tanto nos homens como nos anjos. Não convém de modo algum que um sacerdote
exerça a função de um camponês, ou que um estudante exerça a função de professor, pois o camponês deve imitar o sacerdote e o discípulo deve imitar o mestre com temor de Deus e humilde paciência. O Deus Todo-Poderoso é reconhecido em suas obras, assim como começou a operar em Adão, a quem concedeu o cultivo da terra e por meio de quem concebeu a raça humana, pois Deus mesmo é o Pai de todas as coisas. E assim como no sacrifício de Abel prefigurou seu filho, que seria sacrificado para a redenção do mundo, assim também, por meio de Noé, o construtor da arca, prefigurou os mestres que seriam designados entre as pessoas espirituais. Ó mestres, tomai e corrigi as pessoas que mencionei, os leigos em vossas ordens, pois dia e noite a maior parte deles se recusa a trabalhar, não servindo de modo cabal nem a Deus, nem ao mundo. Salvai-os de sua ignorância, do mesmo modo como um hábil perfumista arranca as ervas daninhas do seu jardim. Sede providentes e astutos, como convém à vossa posição, para que não façais julgamentos injustos. Não convém que o leão, o novilho, o homem e a águia lutem uns contra os outros. Ao invés disso, cada um dos animais deve ser junto com os outros, segundo a verdade. Junto com a lua e as estrelas, o sol ilumina o mundo inteiro de modo eficaz e benfazejo. Portanto, os que foram selados pelo Filho do Homem como guardiões da humanidade podem curar, ungir e realizar o sacramento do batismo com humilde obediência. Todo sacerdote ungido e nomeado como tal por Deus é capaz de ungir e sanar as feridas dos pecadores com justiça, pois recebeu esse imunus de Deus. Portanto, cuide em não descumpri-lo. E eu, pobre mulherzinha não instruída, vi uma besta, cuja face e pernas dianteiras eram como de urso, e o resto do corpo era como de boi, exceto suas patas traseiras, que eram semelhantes às de asno, e não tinha cauda, e possuía 3 chifres na cabeça, 2 deles próximos das orelhas. Eram semelhantes a chifres de boi. O terceiro, no meio da testa, era como o chifre de um cabrito montes. A face da besta está voltada ao leste, e sua parte traseira ao oeste. Esta é a interpretação da visão. A besta, cuja face e parte dianteira eram como de urso, representa as pessoas que cultivam secretamente um caráter bestial. Proferem palavras mansas, mas em vez de procurar a justiça, deixam pegadas de imprudência perversa e de dureza do coração. O resto do seu corpo é como de boi, exceto as patas traseiras, que são como de asno, e não têm cauda, pois tais pessoas fingem que estão carregando o fardo de Deus como bois, mas em seus atos são como os asnos que caem sob o peso do fardo. Continuando a metáfora, não têm cauda, pois não cumprem a ordem do Senhor de oferecer o sacrifício de um animal com cauda, porque são incapazes de levar a cabo toda a obra boa que começam na humildade e na pobreza. O fato de a besta ter 3 chifres, 2 próximos das orelhas como chifres de boi, significa os 3 tipos de vida que tais homens levam, de acordo com sua ocupação principal. 2 desses grupos aparentam servir no campo do Senhor e apresentar o que ouviram da palavra do Senhor. O terceiro chifre, no meio da testa, semelhante ao chifre de um cabrito montes, representa as pessoas espirituais que, fiando-se em suas próprias forças e imundos como cabritos, tentam se elevar às alturas com força e heroísmo, mas não são capazes de ali permanecer. Quando chegam em um lugar elevado, menoscabam e desprezam as outras pessoas espirituais, assim como os fariseus desprezavam os publicanos. E assumem certos afazeres seculares na região onde vivem, para que sejam considerados superiores e melhores do que os outros chifres, exibindo-se como se tivessem alcançado maior santidade do que os outros. Envolvem-se com o mundo e procuram multiplicar sua riqueza.
para que com seu trabalho conquistem o mundo inteiro, angariando mais riquezas do que deveriam. Neste sentido, são semelhantes ao jovem rico a quem o Senhor mandou vender todos os bens e dar aos pobres. O jovem rico se afastou entristecido porque queria possuir tanto as riquezas quanto a vida eterna. E isso é muito difícil de se conseguir. Essas pessoas querem possuir o céu e a terra ao mesmo tempo, mas isso é impossível, pois por causa da aquisição e da posse de riquezas, não conseguem afastar-se do orgulho da vaidade e da vontade própria, do mesmo modo como seria impossível permanecer de pé no pico de uma montanha em meio a tempestades e ventos fortes. Não sentem o amor e o temor que o pobre sente, estendendo suas mãos para ajudar e dar esmola. Tornam-se tão tolos quanto os asnos, o qual permite ser carregado com fardos até que caia, pois desejam carregar tanto o fardo da vida espiritual quanto as tribulações da vida secular, mas não conseguem ficar firmes sob os dois pesos, e assim caem ao chão como asnos. A besta olha para o leste, enquanto sua parte posterior está voltada para o oeste, porque embora tais pessoas pareçam viver uma vida espiritual, estão ainda presas à vida secular, imitando assim aqueles anjos caídos que, confiantes em si mesmos, caíram da glória celeste. O terceiro animal, com face de homem, representa os homens seculares que realizam suas atividades dando a devida atenção ao corpo e ao espírito, e, portanto, sobem até Deus com reta intenção, como se estivessem voando com asas, pois todos os bons desejos fluem do coração do justo como raios de sol. Assim, tais desejos parecem ter asas. Apressam-se em observar os mandamentos da lei e do sacerdote, são induzidos pela compaixão a dar esmolas, lembram-se que nasceram da terra e, quando dão à luz uma descendência, consideram-se como mero pó da terra, reputando-se pecadores. Assim, enquanto vivem a vida secular, sofrem o peso da carne ao invés de gozar dos prazeres carnais, e assim vão até seus mestres, os sacerdotes, chorando pelos pecados que experimentaram, e pela graça do Espírito Santo, confessam os pecados com verdadeiro arrependimento. Dessa maneira são renovados, como está escrito: renovarás a face da terra. O sentido do versículo é: ó Deus, renovarás a vontade do homem segundo um novo espírito, pois ele é inclinado ao pecado, e assim o desviarás de suas vontades iníquas, e o conduzirás a bons desejos. Através do penitente, renovarás a face da terra. Quando o homem compreender plenamente que ele está tão amarrado ao pecado que não consegue parar de pecar, sabendo que será renovado somente pela penitência. Com efeito, se o homem não fosse pecador, não precisaria ser renovado. Alguns são renovados quando fogem do pecado por meio da penitência, e assim estão preparados para se refrear do pecado. Outros, por amor da virtude, evitam seus pecados latentes e potenciais, e são assim renovados pelo Espírito Santo. Assim como a terra dá frutos na estação das flores e seca no inverno, e depois retorna à sua fertilidade, assim também Deus permite que o homem se renove em si mesmo através de suas obras. A Escritura abrange todas as obras da humanidade, assim como muitas águas procedem de uma só fonte, e assim como Deus distribui as águas sobre toda a terra. Essas pessoas seculares se examinam constantemente, meditando sobre quem são e como estão vivendo e como livrar-se dos pecados. Vivendo assim segundo o temor de Deus, estão entre as pessoas terrenas, mas não se separam das celestes. Ao adorar a Deus, fazem sacrifício de sua própria pessoa, tornando-se tão radiantes quanto a lua, quando buscam ver a Deus no fundo de seus corações. Embora minguem como a lua por causa dos pecados, levantam-se imediatamente pela penitência. Assim como a lua aqui, depois da fase minguante, volta a brilhar pela luz do sol. Dormem entre os clérigos que possuem as asas de prata da pomba, pois ao dormirem junto com mestres que fazem voos elevados,
conservam a simplicidade do puro conhecimento para que não pequem. Fazem isso quando se afastam dos pecados nascentes e deixam de praticá-los, assim como o pássaro mete sua cabeça sob a asa para dormir, isto é, vivendo em meio a preocupações seculares, mas amando as coisas celestes, confessam seus pecados pela penitência. Portanto, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, pois embora vivam uma vida secular de acordo com a lei, ó grande milagre operado neles, pois vivendo assim e abandonando seus pecados pelo amargor da penitência, permanecem como verdadeiros homens. Assim tornam-se como o animal com face de homem, porque quando cometem pecados terrenos, lutam contra eles pela penitência e deles se afastam, assim como a natureza animal se distancia da natureza humana. Aparecem revestidos de prata pelo conhecimento das boas obras, pois têm o caráter simples de uma criança, que não sabe pecar, dispostos a não abraçar e não cultivar o pecado. E como são ávidos em brilhar na simplicidade, na extremidade do seu dorso há o brilho flavo do ouro, porque sua parte traseira, na qual eram fortes para pecar, quando eram habituados ao pecado, foi lançada para trás e agora exibem sua sabedoria pelo temor do Senhor, uma vez que resplandecem como ouro em suas boas obras. O quarto animal, semelhante a uma águia, representa certas pessoas que se abstêm do pecado e, saindo de entre as pessoas seculares, elevam-se ao alto domínio. Uma dessas pessoas foi Maria Madalena, Santa Maria Madalena, que, considerando seus pecados como imundície, os abandonou e, tendo escolhido a melhor parte, voltou-se aos pés da aurora da santidade. No Velho Testamento, muitos abandonaram o pecado por causa do tédio do mundo, e outros se abstiveram do pecado por amor da justiça. Mas agora, sob o novo sol, isto é, sob Jesus Cristo, tais pessoas são chamadas de abstinentes, pois conservam a simplicidade de uma criança que não sabe pecar, quando repudiam de vez os pecados e não querem mais pecar. Elevam-se às realidades celestes de duas maneiras: pela boa intenção e pelo desejo santo. Têm em grande estima as coisas celestiais e fazem muito mais do que as pessoas que nunca conheceram o mundo. Como a águia que voa mais alto do que as outras aves, eles também voam para o alto, pois são tão atraídos pelo brilho da vida eterna que não conseguem se saciar. Através da iluminação do verdadeiro sol, calcam aos pés as coisas que tinham feito anteriormente, quando estavam presas ao pecado. Pelo intenso poder da santidade, meditam sobre a tristeza e o peso inerente àqueles pecados que outrora abraçavam plenamente, os quais agora estão mortos como cadáveres. Prendem seu corpo como uma ovelha morta e o castigam. Olham para o sol fulgurante, deixando para trás aquelas atividades seculares como se fossem pó, rejeitando, por causa do seu amor ardente por Deus, todo o temor do inferno, sabendo que devem perseverar na fé e na esperança. Dessa maneira cumprem o versículo de Isaías: os serafins cobriam a sua face com duas asas. Essas asas representam a fé e a esperança, pois pela fé os fiéis veem a Deus e pela esperança desejam as recompensas eternas. E cobriam os pés com duas asas. Essas asas são os sentidos e a inteligência, com os quais o homem cobre a nudez dos seus pecados, para que não atendam aos desejos carnais por seguirem sua vontade pervertida. E voavam com outras duas. Estas últimas asas são o amor de Deus e o do próximo. Pois como amam a Deus acima de todas as coisas, socorrem o próximo necessitado, e assim podem voar acima de todas as coisas pelo poder de Deus.
Passam por cima de todas as coisas terrenas e inspecionam cada um dos pecados que cometeram, para que se fortifiquem pela abstinência do pecado. Com esse desejo pleno, adornam a Jerusalém celeste com as pedras preciosas das boas obras. Experimentando a vida feliz de quem cumpre os mandamentos de Deus, não dormem, mas antes ressoam como uma retumbante trombeta no desejo renovado de suas almas, pois se tornam olhos ardentes, elevados a Deus por aqueles que nasceram na noite do pecado, quando conhecem a Deus em temor e amor. Assim dizem: Santo é aquele que criou todas as coisas, santo é aquele que nunca esteve sujeito à morte, santo é aquele que dispersou o inferno e recolheu seus eleitos. Os bem-aventurados nunca cessarão de fazer boas obras e louvar a Deus nesta vida. Quando terminarem suas obras por ocasião do término desta vida, jamais deixarão de louvar o Criador. Mas eu, pobre mulherzinha, fraca, doente desde a infância, fui obrigada por uma visão mística e verdadeira a escrever este tratado, e segundo a ordem de Deus e com o seu auxílio, de fato o escrevi. Embora esteja doente sobre meu leito, para que eu pudesse revelar aos prelados e mestres estabelecidos no serviço de Deus que eles devem contemplar como num espelho o que são e o que devem fazer. Ademais, devem fazer conhecer essa visão e explicá-la aos que lhe estão sujeitos por voto de obediência. E ouvi uma voz do céu dizendo: que ninguém despreze estas palavras, para que a ira de Deus não recaia sobre ele.